Olá, hoje é dia 8 de junho de 2020 e esta é a nossa 7ª hora da Brincada Live. Eu sou Ulisses e juntamente com as minhas parceiras Fernanda, Luciana, Sandra, Lígia e Marina, encaminharemos a live de hoje com o tema Necropolítica em tempos de pandemia, necessidade da educação antirracista. Agradeço os participantes convidados, Ana Cristina, Joyce, Tamires e Tuilê, e a PUC São Paulo por apoiar e dar voz ao nosso projeto e disponibilizar o intérprete Everton. Boa noite, Fernanda, é com você. Obrigada, Ulisses. Boa noite, pessoal. É um prazer incrível estar com esse grupo todo de pessoas aí que estão na luta, na resistência, o tempo todo buscando aquilo que a gente diz que é o inédito viável, a possibilidade da gente ir além daquilo que hoje existe. É especialmente importante esse momento dessa conversa, quando a gente tem vivido tantas injustiças frente ao povo negro, preto, como diz a Joyce. Eu queria agradecer muito a chance da gente poder, de alguma maneira, viver essa dor que está dentro da gente por meio de um espaço como esse, que é um espaço de reflexão. Porque não adianta só fazer post e falar que está sofrendo e se sentindo triste porque o menino Miguel morreu do jeito que viveu com tanta injustiça. Não adianta só fazer post dizendo que Black Lives Matter. O que interessa é a gente ver como é que a gente age no dia a dia em busca do algo diferente. E é isso que hoje a gente espera aprender aqui com nossos companheiros que vão estar com a gente nessa live. Muito obrigada a vocês que estão aí assistindo, mas principalmente muito obrigada a todos os convidados de hoje que certamente contribuirão muito com a nossa possibilidade de ir além. Muito obrigada e eu passo a bola para o Ulisses de novo. Ulisses, está com você. Obrigado, Fê. A gente tem uma ordem de fala, só vou passar rapidinho para vocês. Joyce, Ana Cristina, Tamires e Tuilê. Jéssica, com você. Joyce. Não, é que a Jéssica vai mediar, Joyce. Pronto, só um minutinho. Tá bom. Vai, Jéssica. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Joyce. Joyce. A Jéssica vai mediar, Joyce. Pronto, só um minutinho. Tá bom. Vai, Jéssica. Joyce, tenho lido algumas coisas que você escreveu. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão da materialização da morte, né, da perseguição de quem é considerado perigoso, dessa humanidade subalterna. Se você comentasse um pouquinho o que você pensa a respeito disso. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. É muito importante esse momento de fala. E antes de mais nada, o meu brinquedo que eu trouxe é pequenininha, mas é uma Biomi. É uma Biomi. A Biomi vestida de amarelo e de verde, que ela simboliza minha Oxum. E é importante a gente falar sobre necropolítica, porque essa construção ela se dá a partir da construção linguística, né? E da construção de quem detém o poder dessa linguística para dizer quais são os corpos perigosos e aqueles que não são perigosos, né? Então, quando a gente vai conversar um pouco sobre isso, a gente vai falar, por exemplo, que essa expressão, né, necropolítica, o Artin Bembe, que ele vai dizer, o autor camaronês, ele vai dizer que é a soberania de um povo ou do Estado, no nosso caso, né, que vai determinar quem pode viver e quem pode morrer. E no nosso país e no mundo, a gente tem visto que o Estado, o braço forte do Estado, ele é sempre colocado em cima de corpos pretos, né? E aí eles determinam que esses corpos não podem viver e esses corpos não têm direitos também. Então, fica muito claro para a gente, principalmente, essa semana a gente teve muitos casos, mas isso é recorrente, há 500 anos a gente tem esse genocídio, e é importante também a gente ir para a questão da nomenclatura, né?
porque fica muito claro para a gente, quando a gente vai fazer um estudo sobre essas nomenclaturas, que fascismo, genocídio, são palavras que elas foram cunhadas quando começou a recair sobre corpos brancos o que sempre aconteceu aos corpos pretos. Corpos pretos sempre foram corpos descartáveis nessa sociedade, né? Então, quando a gente tem, na década de 20, a instituição do fascismo na Itália, aí que vai ter essa ideia de ser antifascista, porque começaram a aplicar àquele povo aquilo que sempre foi aplicado a esses corpos negros. Quando a gente vai ter que é cunhado o termo genocídio, que começa a ser utilizado fortemente em 1944, vai ser quando o Hitler faz com que os judeus sofram o que a população preta vem sofrendo desde a diáspora, desde a colonização. Por que a gente fala isso? Quando a gente vai fazer quando a gente faz uma retomada histórica, né, da constituição da identidade social de raça da população preta, a gente entende que essa identidade social de raça ela foi construída com base naquilo que o europeu branco determinou para aqueles corpos pretos, né? E aí Grada Quilomba vai dizer sobre a outridade, né? Ela vai dizer sobre essa construção do outro que foi feita por essa pessoa que dominava esse poder linguístico. Então eles determinaram, né? Essa branquitude determinou que este homem negro e essa mulher negra eram o outro deles. Então nesse contexto, ser o outro é ser tudo aquilo que essa branquitude determinava que eles não eram. Então, o homem negro, por exemplo, vai ser visto como aquele que é violento, o assassino, o thug, aquele que te põe medo, que você tem que mudar de lugar na rua quando você vê, porque ele é muito perigoso. A mulher negra, em contrapartida, vai ser aquela cujo corpo é um corpo hipersexualizado, aquela cujo corpo é de fácil acesso, que vai ser utilizada para ser um dos meios desse genocídio também, porque a ideia da miscigenação era de se utilizar esses corpos de mulheres negras para que elas parissem crianças brancas à medida em que isso fosse clareando, e já os corpos negros masculinos seriam exterminados ou encarcerados. E essa construção ela se deu por base da literatura, né? Quando a gente olha as literaturas naturalistas, a gente vê muito disso. Quando a gente olha as obras naturalistas, a gente também vê muito disso. E aí é importante, uma questão que tem que ficar para nós todos, que é fundamental a gente pensar, por que só quando corpos brancos passam por situações que corpos negros têm sofrido desde a diáspora, é que se criam nomenclaturas para determinar o que aquilo está acontecendo. Então, genocídio vai passar a ser utilizado muito fortemente a partir de 1944, quem tem genocídio é extermínio de um grupo, de uma raça, de uma etnia, e é o que aconteceu com os judeus, aí eles começam a utilizar. Fascismo vai ser utilizado a partir da década de 20, quando Mussolini faz o que faz na Itália, mas o que acontecia com os corpos pretos antes não era visto como nada. Por quê? Porque a este grupo era determinado, e ainda é determinado, um lugar de outridade, e esse lugar de outridade não lhe dá direitos à vida. Então, a gente percebe no caso do pequeno Miguel, por exemplo, que a gente está discutindo, ainda tem pessoas discutindo se houve ou não homicídio naquela situação. A gente consegue perceber uma comoção maior em casos, inclusive, de cachorros, onde as pessoas defendem menos o culpado do que quando a situação é com corpos negros, porque a constituição da humanidade da população preta, ela não foi feita, né? Não nos colocam no papel de humanos, somente quando querem nos negar direitos. Aí eles lembram de dizer que somos todos humanos. Quando querem nos negar direitos, quando querem discutir a questão das cotas, quando querem discutir o 20 de novembro, aí lembram de dizer que somos todos humanos. Contudo, quando a gente revisita a nossa história, a gente vê que nossa humanidade sempre foi negada, com base em leis e com base também, né, agora não é mais legal nos matar, mas é oficiosamente legal fazer esse equilíbrio e fazer a manutenção desse genocídio. Né? E aí a gente nunca teve conceitos cunhados para dizer o que acontecia com a gente, até chegar a arte que vem e traz a questão da necropolítica, que deixa muito claro que o Estado ele tem o poder de decidir quem vai viver e quem vai morrer. E aí, quando a gente faz uma busca no Atlas da violência que a gente teve de 1918
de 2019, do IPEA, fica muito claro que 75% das pessoas que morrem por homicídio no Brasil são pessoas pretas, 75%. Então, é muito claro que isso é um genocídio. Mas a gente não discute o genocídio porque o mito da democracia racial, que é uma falácia que foi cunhada para dizer que não existe preconceito no Brasil, faz com que algumas pessoas digam, não, são humanos que estão morrendo. Nessas horas a gente vê como as pessoas elas tendem a usar a linguagem de forma a fazer com que o outro se perca no sentido de, olha, peraí, se são humanos que estão morrendo, a gente não faz essa divisão racial, mas se a gente for discutir algum tipo de política afirmativa, aí a gente tem que pensar que somos todos que não pode ser uma coisa que vire somente para a população preta, porque a gente está sendo racista. Agora, se a gente vai discutir genocídio, a gente tem que pensar que somos todos humanos. Então, é uma questão de a gente entender que quem tem o poder linguístico domina essas coisas, né? E aí a identidade, eu falo identidade social de raça, que é um termo que é estudado bastante por Aparecida. Aparecida é uma professora doutora que tem livros que vai falar sobre letramento racial crítico. Por que identidade social? Porque nós nos tornamos sujeitos a partir da relação que nós temos com o outro. E essa ideia de violento, essa ideia da mulher negra ser uma mulher servil, de homem negro ser violento e passível de morrer, porque são pessoas que são descartáveis nessa sociedade, ela foi cunhada a partir dessas relações sociais. E é pela linguagem. E quando eu estou falando de linguagem, eu estou falando de mídia, eu estou falando de quadros, eu estou falando de livros, de revistas, eu estou falando de tudo isso. E por que aí é importante a gente ter uma educação antirracista? Né? Quando a gente fala de todas essas questões, por que é importante a gente ter uma educação antirracista? Porque a escola, há muito tempo, quer dizer, desde quando a escola se iniciou, ela se entende um processo extremamente branco, ela é um espaço branco, é um espaço eurocêntrico. E aí ela vai trazer somente uma visão de mundo, né? A gente tem uma visão, é uma visão unilateral do que é ser humano, do que é educação. E aí, quando a gente fala de educação antirracista, a gente não está querendo privilegiar a educação africana ou indígena. A gente está querendo equalizar. É preciso que todas essas estejam presentes dentro dessa Constituição da educação, para que a escola seja um espaço democrático, para que a escola seja um espaço de emancipação, para que a escola seja um espaço que possibilite para crianças pretas que elas percebam que elas são potência e que elas têm possibilidade de transformar essa sociedade. E dentro das escolas públicas, majoritariamente, a gente vai ter crianças pretas, elas precisam ouvir isso. E dentro das escolas particulares, nós temos um número menor de crianças pretas, um número pequeno, mas elas também precisam ouvir isso, porque tanto as que estão em número maior quanto as que estão em número menor, elas são oprimidas por um sistema que foi criado para determinar lugares para esses corpos. Então, quando a gente fala de uma educação antirracista, de um letramento racial crítico, é a gente pegar toda essa construção que já foi feita de uma educação que não levava em consideração esses corpos e reconstruir essa educação, reconstruir essa ideia de povo, reconstruir essa ideia de nação. Porque quando se foi constituída essa ideia de nação brasileira, os corpos pretos não faziam parte, tampouco os corpos indígenas. E aí é pela linguagem que a gente vai fazer essa concepção. Muito, muito, muito obrigado, Joyce. Depois a gente pode ter algumas outras perguntas ao longo do chat, a gente volta. Eu queria convidar a Ana Cristina. Ana, para você contar um pouquinho para a gente aí como foi feito na sua escola e essa questão relacionada ao tema, tá bom? Boa noite, tudo bem?
a gente precisa saber de onde a gente fala, né? De que lugar é esse que a gente fala, qual é o lugar que a gente ocupa. E aí, nesse sentido, eu faço questão de pensar em que lugar que eu estou. Hoje, eu trabalho em 2 lugares diferentes, trabalho com educação infantil em Barueri e trabalho com ensino fundamental 2 como professora de história em Perus. E aí, falando do meu lugar de Perus, a gente precisa parar para pensar, eu vou trazer só uns números para você, né? E esses números são do Mapa da Desigualdade Social de 2019, é um documento público e é um documento que está na sala de aula, que eu levo, que os alunos conhecem, né? E aí, esse mapa, ele vai falar assim, que Perus está entre os 10 distritos da cidade de São Paulo com a maior taxa de feminicídio. Ele está entre os 20 com a maior taxa de violência contra a mulher. É o 7º em mortalidade materna. E aí eu faço um adentro aí. Quando eu cheguei lá, foi muito difícil para mim isso, perceber quantas crianças não viviam com a mãe, né? A gente não consegue perceber, às vezes, essa realidade lá, isso é muito forte, né? Está entre os 20 mais na gravidez e na adolescência. É o 14º em pré-natal insuficiente, o que faz com que ele seja o 2º em crianças que nascem abaixo do peso. E ele é também... Lá, apenas 9,6% da população ativa está com emprego formal. Até o ano passado, eles tinham 0, o número de leitos hospitalares era 0. Este ano teve a inauguração de uma UPA que deu a eles 26 leitos, sendo 8 infantil. Então, eu preciso falar com eles a partir do lugar deles, do lugar que eles estão, do lugar que eles se encontram, que elas se encontram. Né? Dentro dessa pandemia, você pode ter certeza que essa ausência de acesso a uma saúde de qualidade, a uma educação de qualidade, vai afetá-lo grandemente. A gente sabe hoje que quem mais perdeu renda foram as mulheres em trabalhos informais. Então, elas estão perdendo renda, são as mães dos meus alunos, as avós dos meus alunos, né, que estão passando por isso. Então, eles precisam saber quais são os direitos que eles têm. Uma outra fala que para mim também é bastante interessante é quando a gente fala assim, eu falo muito isso aqui em casa, né, a gente fala bastante assim, a pandemia escancarou as desigualdades sociais. E eu também me perguntei, escancarou para quem? Vai dizer que a gente não sabia que tem gente que não tem acesso a uma educação pública de qualidade. Vai dizer que a gente não sabia que tem gente que não tem acesso a uma internet boa. E a internet no Brasil é um outro ponto à parte, né? A gente não precisa nem falar da nossa. A gente assiste aí os canais de televisão, a gente vê que na Globo News, por exemplo, a internet para o tempo todo, né? Isso é a título de nação. E a desigualdade, ela não é boa para ninguém. Porque essas assimetrias, elas vão perpetuando ciclos viciosos de estagnação social, de acesso a direitos básicos, e isso faz com que a gente tenha uma sociedade desequilibrada e com baixos índices de bem-estar social. Então, uma coisa que é muito forte para mim, eu não quero mais que essas crianças, eles aprendam a sobreviver, porque sobreviver, a gente está sobrevivendo há bastante tempo. Eu quero que eles vivam. Que elas e eles aprendam a viver, né, a desfrutar disso. E como é que a gente faz isso? A gente precisa auxiliar essas crianças, esses adolescentes, essas meninas e esses meninos num processo de empoderamento, né? O empoderamento é uma palavra aí que está na moda, e a gente sabe que os usos das falas, dos termos, ele tem aí uma disputa de poder também, mas a gente precisa compreender o que é isso. Então, o que é se empoderar? É você tomar ciência do seu poder. Então, quando você toma ciência do seu poder, você é capaz até de exigir aquilo que você não tem. Por que somos 54% a 56% da população, de acordo com a última pesquisa do IBGE, mas a gente só é 5% lá no Congresso? A gente precisa se empoderar nesse sentido. E o empoderamento, ele é uma ação coletiva. Né? Por mais que ele seja individual, você não empodera o outro, você se empodera e aí você auxilia o outro nesse seu processo de empoderamento. Não dá para ser só. Então, a gente vai usar essa nossa capacidade, esse nosso poder para ajudar os outros, né? Para fazer parte de uma ação coletiva do grupo a qual a gente faz parte. Então, esse é o grupo que eu faço parte, de uma professora de escola pública. E esse processo de empoderamento, ele vai passar por questões estéticas, afetivas e social-financeira. Não dá para falar de empoderamento sem falar de empoderamento financeiro. A gente vive numa sociedade que é capitalista. Então, a gente precisa falar sobre isso, sim, porque às vezes a gente acha que falar de dinheiro é feio, né? E não é. É com dinheiro que a gente consegue um monte de coisa, né? Então, a escola, ela vai ter um papel preponderante nesse aspecto, porque é impossível um pleno desenvolvimento pessoal sem você se admirar, sem você admirar quem você é, sem você admirar a sua história, sem você admirar a sua cultura. Então, é importante a escola nesse processo, para que essa admiração ocorra.
né? Dentre os dados lá do mapa da desigualdade, vale citar que o bairro que eu trabalho também é o 14º em número de matrículas em escolas públicas. Então, essas crianças são minhas, são nossas, elas estão lá comigo, a maioria delas. Né? Então, é importante falar com elas, é importante a gente entender que a gente está numa sociedade, como a Joyce falou, esse mito da democracia racial, ele é extremamente cruel, né? Porque a gente perpassa por corpos e a gente naturaliza isso. Né, a gente naturaliza ver uma criança negra de 8 anos fazendo malabares com fogo no farol e ainda contribuir, dando dinheiro para ele, para ela. A gente naturaliza isso. A gente naturaliza a violência obstetrícia em lugares em que a gente tem uma maioria pobre, né? Em que a mulher está tendo o 4º ou 5º filho, ou o 1º filho, e ela é extremamente jovem. A gente naturaliza isso. E isso não pode ser naturalizado. A gente precisa se enxergar, né? A Joyce também falou que é muito bacana, a gente é todo mundo igual quando a gente está falando de ações separativas. A gente tem que enxergar a cor, sim, né? A Joyce Bert, ela fala isso num livro que ela questiona, que ela explica o que é o empoderamento, e ela fala, a gente precisa enxergar as cores, porque se a gente não enxergar as cores, a gente não vai conseguir dar conta dessa demanda. E a gente precisa dar conta dessa demanda, né? E a gente precisa aprender a não silenciar isso, né? Esse racismo estrutural, esse racismo institucional e esse racismo cotidiano, né? Quando a gente silencia, a gente é cúmplice. E a gente não pode ser cúmplice disso. E esse silenciamento faz com que a gente não possa falar, a gente não possa estudar e a gente não pode escrever. Por que é importante a gente pensar num letramento antirracista? É importante a gente pensar num letramento antirracista porque, infelizmente, a gente ainda não está totalmente lá na academia para falar sobre isso. Quem estava lá na academia montando currículos eram as pessoas brancas, porque só elas tinham acesso a essa oportunidade, só elas chegavam até lá. Então, a gente precisa repensar isso, né? Eu costumo dizer que eu sou de chão de escola, né? Então, a gente que é de chão de escola, a gente precisa estar ciente do nosso papel enquanto educadoras, enquanto mulheres. E isso faz... uma coisa que também é muito importante, eu ia começar com um poema da Conceição Evaristo. Eu posso ler o poema? Posso? Ou vou extrapolar muito tempo? Só para a gente fazer uma discussão? Ele é curtinho. Ele chama Para a Menina. E aí fala assim: desmancha as tranças da menina e os meus dedos tremem. Medo nos caminhos, repartido de seus cabelos. Lavo o corpo da menina e as minhas mãos tropeçam. Dores nas marcas, lembranças de um chicote traiçoeiro. Visto e aos meus olhos, a cor da sua veste insiste e se confunde com o sangue que escorre do corpo solo de um povo. Sonho os dias da menina e a vida surge grata, descruzando as tranças e a veste surge farta, justa e definida. E o sangue se estanca, passeando tranquilo na veia de novos caminhos. Esperança. Então, não dá para a gente falar de uma educação, não dá para a gente trabalhar numa educação sem a gente ter uma esperança de que aquilo vai ser alterado. A gente sabe que isso não é da noite para o dia. A gente sabe que isso não vai ser amanhã. A gente sabe que isso que talvez a gente não colhe esses frutos, né? Mas a gente precisa acreditar. Né? Quem trabalha com educação precisa acreditar num futuro, né? Essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, eles são os novos tijolos de uma sociedade que a gente quer que seja antirracista, né? Então é necessário isso, é importante isso, né? Esse mapa, ele tá lá na escola, sempre, né? A gente sempre leva, ele é anual. Esse da cidade de São Paulo, tem um outro que ele... só que a gente precisa também contextualizar isso, né? Esses mapas de violência, esse da desigualdade, por exemplo, ele é a partir de boletins de ocorrência, né? E de dados de outras fontes de pesquisa. A Ana está com um pouquinho de problema, né, na conexão. Ana, muito obrigada pela sua fala, super pertinente. Muito obrigada mesmo. A gente vai passar agora a fala. Caiu, né? Caiu, Ana. Você está me ouvindo? Você quer finalizar? Estou ouvindo. Finalizo, sim. Deixa eu...
Vocês estão vendo que eu estou num ambiente aberto, eu estou levando a sério o negócio do isolamento social, porque a gente é grupo de risco, né? Então, aqui a internet é muito ruim. Então, a gente precisa ficar do lado de fora para poder usar. Então, é nesse sentido que eu quero falar, de que a gente precisa discutir isso dentro dos muros escolares e a gente tem material para isso, né? É só a gente dar uma pesquisada, tá bom? Obrigada, gente. Ai, a gente que agradece, Ana. Muito boa a sua colocação, muito obrigada pela sua fala. Agora a gente vai passar a fala para Tamires. Tamires, por favor, conte para a gente o que você tem feito, seu trabalho é tão lindo, a gente gostaria muito de ouvir sobre ele. Oi, vocês conseguem me ouvir? Sim, tá perfeito. Estou testando porque eu nunca usei essa plataforma antes, mas vamos lá. Então, primeiro eu queria pedir licença para entrar na casa de cada um de vocês, agradecer o convite e essa oportunidade da gente estar falando sobre um assunto tão intrínseco à população preta, que é o racismo, e que tem sido escancarado, mas que sempre existiu desde que o primeiro africano pisou nesse pindorama que hoje a gente chama de Brasil, né? O meu trabalho enquanto educadora preta é buscar formas de reacender a chama da comunidade, que tem sido assassinada por tanto tempo nessa sociedade branca que a gente está inserido. E a maneira que eu acredito que é a base desse resgate é a educação, e construir uma educação através dessa integração com o coletivo, com a comunidade. A Sabon Fossomé, uma professora escritora de Burkina Faso, ela disse que uma criança, quando ela aparece na sua porta perdida, antes de você perguntar de onde ela veio, você tem que alimentá-la e cuidar dela. Depois você descobre de onde ela veio. Ela faz parte de uma comunidade do povo da Gara, e essa comunidade acredita que cada criança ela pertence à comunidade. Então, eu acredito que, enquanto educador, enquanto alguém que acredita que a educação é a base, toda criança preta ela tem que ser responsável por esses adultos para poder pensar uma educação que traga a identidade, que tanto foi assassinada pelo genocídio negro, por toda essa situação que a gente sabe que está tão presente no nosso dia a dia, né? E aí, a partir dessa perspectiva, eu compreendo que a educação ela deve ser esse sul, né, enquanto educadores. E eu tenho um projeto que se chama Xirê de Quintal, é um projeto que faz esse resgate através da apresentação e da busca de algumas brincadeiras africanas, justamente para a gente conseguir encontrar essa identidade, descobrir a origem do nosso povo. E, enfim, é um trabalho que eu tenho feito agora em quarentena, né? Eu trabalho numa creche lá da USP, a creche central da USP, e também trabalhei na escola de aplicação da USP por um tempo. E lá, nessa creche, eu tento levar um pouco desse meu trabalho, e é uma forma da gente entender, existe uma adinkra que se chama Sankofa, que diz que a gente tem sempre que voltar atrás para a gente entender quem a gente é. Então, através dessas brincadeiras, eu tento levar um pouco dessa identidade do povo africano, que é tão presente no nosso dia a dia. As brincadeiras que as crianças hoje brincam nos quintais, né, nas famílias, elas têm uma origem muito forte nessa relação entre os povos africanos em contexto de escravidão. E aí eu tento remeter um pouco como aconteceu essa interligação, né? Na escravidão, as crianças pretas elas eram propriedade dos senhores de engenho, né? As crianças que estavam na Casa Grande, e aí as crianças brancas elas eram tratadas, as crianças pretas eram tratadas como se fossem objetos, como se fossem animais, a tal da objetificação negra. E então nessa relação, algumas brincadeiras africanas foram passadas para dentro dessas casas da Casa Grande, e aí hoje a gente tem acesso a elas com outras roupagens por conta da oralidade, né? A gente sabe que a cultura africana ela tem essa oralidade muito forte, então, inclusive, é algo que é bem difícil encontrar quando a gente vai pesquisar cultura africana, a gente vai pesquisar a história do nosso povo, a gente não consegue ver registros, só fazendo pesquisas muito aprofundadas para conseguir encontrar informações sobre o nosso povo. Então, a minha forma de conseguir trazer um pouco da nossa identidade, que tem sido massacrada, e a comunidade que tem sido assassinada sistematicamente por conta desse
Estado genocida que tem perseguido a nossa população por questões raciais, que é um racismo estrutural, é trazer um pouco dessa identidade, voltar para o passado para poder trazer essas nossas identidades que hoje a gente não tem propriedade, né? E eu acho que é um pouco disso, eu acho que a gente tem que se apropriar cada vez mais da nossa história, eu sempre falo isso quando eu falo sobre as brincadeiras que eu apresento, para a gente entender enquanto povo, porque a gente passou por um processo de escravização muito forte, que acabou negando a nossa identidade, as crianças pretas elas foram obrigadas a viver em contextos que tinham que trabalhar com os adultos dentro dessa realidade das senzalas, então a sua infância foi negada, os direitos básicos, que a educação também foram negadas, e para a gente chegar no processo que a gente está hoje, teve muita luta do povo negro, do movimento negro, de alguns intelectuais negros, mas ainda assim é a ponta do iceberg. A gente precisa se aprofundar muito mais e, primeiramente, identificar que existe esse racismo estrutural, para a gente conseguir combater e sempre tendo em vista a cosmovisão africana, porque é o que a Joyce disse, não é porque a gente está querendo falar sobre África na sala de aula que a gente quer apenas falar sobre África e acabar negligenciando na verdade, negligenciar a gente nunca vai, né? Porque, na verdade, a nossa cultura tem sido massacrada e negligenciada por toda essa história. Mas eu acho que o viés, o olhar é o afrocentrado. Sem ignorar as outras culturas, mas a gente sabe que a gente vive numa sociedade que tem visto apenas o olhar branco, e a nossa história ela não tem sido passada para as nossas crianças pretas da maneira como deveria passar. Então, mais uma vez, esse meu trabalho que eu faço é uma forma de reacender essa chamada comunidade e trazer essa identidade que tem sido perdida e tem sido colocado à margem junto com a população preta por tantos anos. Eu acho que caiu, né, o da Tamires. Caiu, Tamires, o seu voltou? Quer complementar? Quer finalizar? Tá me caiu? Caiu. Você me ouve? Sim, estou te ouvindo agora. Ah, tá bom. Eu já tinha... Eu falei um pouco sobre a questão da cultura africana, sobre a forma como eu trago as brincadeiras africanas como forma de resgate de identidade, e eu acho que é importante a gente sempre retomar a história para a gente entender que existe esse racismo que aqui no Brasil é velado, mas agora parece que as pessoas estão cada vez mais se apropriando do discurso de ódio para poder colocar para fora algumas questões em relação ao racismo e não estão mais medindo palavras. Existiu algo muito forte no final do século XIX, que foi o determinismo racial, por conta da difusão da teoria de Darwin, o evolucionismo, e aí nessa teoria dizia que as pessoas pretas elas tinham menos capacidade cognitiva e intelectual, então tinha a intenção de dizer que as pessoas elas tinham a intelectualidade ligada à biologia do próprio corpo. Então, as pessoas pretas, por não serem capazes de responderem aos testes de QI, de inteligência, dizia que elas traziam essa incapacidade cognitiva por conta dos seus antepassados. Então, elas não tinham sequer possibilidade e não tinha sentido elas entrarem nas escolas. Então, aqui no Brasil também teve uma forte influência por conta dessa teoria de determinismo racial, e que foi difundida por conta da teoria do embranquecimento também, aí veio a miscigenação. Então, são formas de tentar deixar a população preta longe das escolas, e é muito cômodo para o Estado, né, manter esse sistema, porque aí você deixa as pessoas pretas longe das escolas, elas não se intelectualizam, elas acabam entendendo que esse é o lugar delas, de subalternidade, enfim. Então, quando eu digo que o meu trabalho é justamente para pensar uma forma de resgatar essa história e trazer as origens de tudo que tem acontecido dentro da escola, dentro da história da população preta, justamente para a gente se apropriar dessa história e trazer formas de
de fortalecer essa identidade. E é isso que eu faço no trabalho. Eu acho que é importante nós, enquanto educadores, enquanto adultos, tomarem conta das nossas crianças pretas. Vocês me ouvem? Eu acho que a Sandra que congelou, Tamires. Muito obrigada. A gente vai passar a palavra, então, agora para o próximo apresentador, que é o Twilly. Eu queria muito que a Sandra pudesse apresentar, mas acho que a Sandra, a conexão dela está ruim. Então, eu queria agradecer muito também a você, Twilly, se você puder chegar. A gente, quando a Sandra voltar... Acho que a Tamires deu uma trava. Vocês estão me ouvindo? Sandra, o seu está travando, Sandra. Então, vamos passar para o Twilly. Sandra, está com a palavra. Eu voltei, eu dei um blackout aqui. Agradecer a Tamires aí, né, pela contribuição. Boa noite, meu nome é Sandra, sou pesquisadora desse grupo, também professora na Rede Municipal de São Paulo. Eu queria convidar quem está aí com a gente na live para ir fazendo comentários, perguntas, que a gente está aguardando todas, e a gente vai dar um espaço aí para os convidados baterem um papo com vocês. Eu queria, assim, eu queria que o Twilly, que é professor da escola que eu trabalho, se apresentasse e pedir para o Twilly trazer para a gente um debate que ele trouxe lá na escola, que para a gente era até então desconhecido e passou a ser tema de formação dentro do nosso contexto, que é o conceito de branquitude. Queria que o Twilly explanasse um pouquinho sobre isso, trouxesse esse debate para a gente continuar o bate-papo. Obrigada, Twilly. É com você. Brinquedinho. Boa noite a todas. Meu nome é Twilly, sou da MF Estação, que nem a Sandra me apresentou. Vocês conseguem me escutar bem? Eu não sei se o som tá legal. Tá bacana? Consegue me escutar, Sandra? Tá ótimo. Sim. Então, tudo bem. Então, primeiro eu quero agradecer, né, o convite por estar aqui nesse projeto. Para mim é muito importante estar falando sobre necropolítica, né, em escola, porque, querendo ou não, a escola é, sim, uma ferramenta do Estado, né? E, nesse período, pensar necropolítica é pensar que o genocídio não é só do nosso corpo, da nossa carne, né? Da morte dos nossos irmãos pretos e pretas, mas o genocídio também é epistêmico, né? O genocídio pode ser também do saber, principalmente nesse período de Covid-19. Então, a gente tem que ficar muito atento e sempre ecoar a palavra de luta. Enfim, antes de chegar ao ponto que a Sandra trouxe, me provocou aqui, eu queria falar um pouco dessa necropolítica, né, que a Joyce aprofundou muito bem, que tem relação com o controle da vida, né? Quem tem o direito a controlar? Quem tem o direito de tirar a vida nesse lugar que a gente chama do Brasil? Quem tem o direito de apertar o botão do 9º andar? Isso é necropolítica. E pensar que o direito ele é construído historicamente e analisar que estamos num país escravocrata, colonial, não tem como desvincular esse direito a uma cor, né? Que nesse caso pode ser escura ou pode ser clara, né? Então, é muito importante analisar que, igual o Milton Santos fala, que no país que a gente vive existem cidadanias diferenciadas, né? E ela vai ser diferenciada principalmente pela cor da pele. Uma professora que eu tenho um grande carinho, ela tem falado muito sobre a importância de nós, enquanto sujeitos sociais, a professora Geni, nós, enquanto sujeitos sociais, de ter um olhar de dentro, né? E eu, enquanto homem negro, eu talvez não tenha o poder da fala para discutir sobre branquitude. Mas esse ano, na escola que eu estou, foi importante trazer essa provocação, mesmo sendo um homem negro,
a provocação de que sim, os educadores necessitariam discutir sobre o lugar que eles ocupavam enquanto professoras e professores brancos. Era necessário discutir o privilégio do educador, certo? Porque, enquanto ativista, professor de geografia, fico muito feliz, enche meus olhos de alegria quando se tem a discussão racial dentro da escola, a discussão étnico-racial. Porém, quando a gente discute a questão étnico-racial, seja ela a partir do genocídio, seja ela a partir da estética, das diferentes linhas de discussão, das potencialidades que podem trazer a discussão sobre o corpo negro, parece-me que na rede educacional brasileira, que o problema racial que aqui existe no país escravocrata cabe apenas a um sujeito, que é o de pele escura. Só que a questão racial, ela não atravessa apenas um corpo negro. Ela é necessária para ser discutida também para aqueles que não são negros. Por isso, foi importantíssimo trazer esse ano e abraçar, né, o debate sobre a branquitude. Né? Pensar o privilégio de quem pode deter, né, os recursos materiais, quem tem o direito de deter os recursos materiais e imateriais, né, simbólicos. E aí, quando eu penso simbólico dentro da escola, é pensar que quem detém o poder de amar, quem tem o direito de amar, quem tem o direito de sonhar, quem tem o direito de pensar o futuro, isso caracterizando, inclusive, os nossos alunos, né? É só ver nas estatísticas quem são os corpos que evadem da escola, né? Então, é significativo para mim quando a gente numa GEIF, a gente inicia uma conversa sobre a branquitude, porque tira do foco o debate apenas do negro, né? Porque, sim, é necessário que as pessoas não negras, brancos, eles comecem a estudar e reconhecer os privilégios, as hierarquias construídas historicamente, né? Produzidas para a detenção de um poder, certo? Isso é de urgência, né? Eu estava num debate faz pouco tempo sobre as manifestações que têm ocorrido, não essa que teve no final de semana, mas a anterior, sobre se era ou não cooptação de um movimento a pauta que estava em vigor, né? Estavam se discutindo se o fascismo ele diluía o debate racial ou não, né? Bom, eu cheguei a uma conclusão que, de fato, eu entendo e compreendo, sim, que não tem como ser antifascista e não ser antirracista, né? Isso é a minha compreensão de mundo, me permite esse entendimento. Porém, é necessário, sim, para algumas pessoas falar, olha, você é antifascista, mas você precisa ser antirracista também, né? Porque existe uma confusão de conceitos, né, muito tênue, né? Parece-me que, para uma branquitude, é muito mais fácil se aproximar do termo antifascista do que antirracista. Parece-me que, para uma branquitude, é muito próximo o debate antifascista de uma humanização dos conceitos. Todos nós somos humanos, então lutamos para isso. Que é um fato, mas será que sana? Será que a discussão de classe é suficiente para debater, acabar com as desigualdades raciais? Ou para, de fato, acabar com essa mitologia que é da democracia racial? Né? Enfim, isso tudo
para dizer que a necropolítica ela é extremamente importante para entender o genocídio da população negra. Mas está na hora de pensar qual que é o poder, né? Qual que é o meu papel enquanto homem negro, homem branco, nesse debate de necropolítica. Não uma observação de fora, né? Uma pessoa que assiste na telinha do cinema a informação, não. Porque eu estou fazendo uma provocação, tá bom? Enfim, esse ano a gente, na nossa GEFES, no nosso PEA, a gente iniciou, a partir dos textos da Lia, essa discussão de branquitude, e foi muito importante, né? E foi muito bacana, porque professores não negros, brancos, vieram conversando comigo e falaram, pô, eu de fato, eu não tinha noção dessa linguagem, né? Dessa linguagem que eu reproduzia em sala de aula, que é extremamente violenta, né? Eu, enquanto corpo branco que está lá em sala de aula, como eu reproduzia nas minhas ações, nas minhas atitudes. E aí dialoga muito, talvez, com o que a Joyce fala de linguagem, né? Parece-me que o que se tem é uma linguagem que convém aos privilégios, né, Joyce? Eu acho que você sabe muito bem do que eu estou falando, né? E é necessário, né? Enfim, eu deixo um monte de provocação e espero que daqui a pouco tenha algumas perguntas. Tuilê, seria ótimo mesmo que nós tivéssemos mais umas 2 horas de live por aqui. Até esse momento, eu acho que o que a gente tem é agradecer toda a fala que você, a Joyce, a Ana e a Tamires trouxeram para este encontro. Foi mesmo, como a fala da Ana, um empoderamento. E que isso sirva, eu acho que essa não é uma live para ficar gravada, é uma live para a gente assistir ainda muitas vezes. E como aqui na Brincada da Educação, o nosso foco, né, é mesmo levar, expandir todo esse conhecimento, eu já não posso deixar aqui de colocar uma recomendação. Gente, vamos levar essas conversas para a sala de aula, vamos levar essas conversas para a escola. É mesmo o ambiente onde tudo isso precisa ser debatido. Agora, é urgente. E foi de muito poder todas essas falas, né, que vocês trouxeram. Tem que ouvir de novo, refletir e, como disseram aqui antes, ir atrás, retomar, buscar, porque tem muita coisa para saber. E tem tanta coisa para a gente saber que, assim, tiveram questões super bacanas do chat, colocações legais que a gente queria trazer agora no final e que nós não vamos conseguir neste momento, mas já estamos colocando que vamos pensar ou numa próxima e que, de alguma forma, essas respostas serão atendidas. Tá? Por favor, Uli, eu estou assim, impressionada. Fecha aí, que agora é com você. Ou para quem? Quem quer falar agora? Porque aqui já foi muito forte. Pega aí, quem quiser, está com vocês. Eu queria pedir para a Joyce, antes da gente fazer o encerramento final, para que ela pudesse falar um texto aqui. Joyce, só vou pedir para você tirar o seu microfone do mudo, para você poder falar. E aí eu finalizo com você. Para fechar, eu acho que para a gente dar aquela sintetizada de tudo que a gente conversou, eu acho que é fundamental pessoas brancas, neste momento, pensarem que discutir racismo no Brasil pressupõe a gente colocar o dedo numa ferida muito grande que as pessoas querem esconder, né? Porque as pessoas não querem discutir privilégios. Tanto Tamires, como Tuilê, como a Ana deixaram muito claro. Se a gente não faz essa discussão, os outros, eles vão ficar sempre à mercê. Então, é fundamental discutir racismo, discutir privilégio, porque a gente vai mostrar a verdadeira face dessa nossa república. E aí, com isso, a gente vai fazer com que o mito da democracia racial ele caia por terra, porque isso é uma falácia.
e é uma falácia que foi muito discutida por Abdias Nascimento e Sueli Carneiro, já foi exposto isso. Então, o que o Twilê traz, o que todo mundo traz, e o que a gente, o povo preto, está querendo dizer para vocês, quando a gente vem discutir esse assunto, é: ser antifascista não quer dizer que você é antirracista. Quando eu trouxe que o fascismo, a discussão começou na década de 20, a gente está dizendo que os nossos corpos eles são desumanizados desde a diáspora, que começou em 1500, mas nunca se discutiu o nosso genocídio. Então, antes de mais nada, é preciso discutir o racismo estrutural, porque o racismo é a fundamentação dessa sociedade. Enquanto a gente não solucionar as questões de raça, a gente não vai ter uma sociedade que se pressupõe equânime. Tá bom, gente? Obrigado. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Antes de finalizar, queria só novamente contar do projeto, que é o nosso livro. Ele deve sair provavelmente até o fim do mês. Traz artigos, pesquisas, experiências vividas por pesquisadores e professores, educação em tempos de pandemia, com o mundo possível. A nossa próxima live, que vai tratar sobre educação de jovens e adultos, na próxima segunda-feira, e as nossas outras brincadas que fazem parte do nosso projeto Brincadas, que é a Brincada do Brincar, www.facebook.com/brincada.brincar, a Brincada de Apoio, facebook.com/brincada de apoio, a Brincada dos Gestores Educacionais, facebook.com/brincada.gestoreseduque, com C no final, e a Brincada do Ouvir, que nós não temos mídias sociais, mas como vocês sabem, a gente já falou, vocês podem mandar uma mensagem para nós, que nós entraremos em contato. Novamente, em nome do Brincada da Educação, agradeço muito a presença do Twilê, da Tamires, da Ana, da Joyce e das minhas parceiras. Muito obrigado e até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Acabou?